Hi class, how are you? I hope you're fine. Eu espero que vocês estejam bem aí, ok? Hoje nós vamos falar sobre um tempo verbal muito utilizado na língua portuguesa e na língua inglesa, que é o simple present, ok? O presente simples. Antes de iniciar, eu vou jogar uma pergunta aí. Quando que eu utilizo o presente simples, né? Muitos alunos me respondem: porque eu estou fazendo agora. Então, tem um problema aí de interpretação. Vamos pensar um pouquinho. Ó. No inglês, quando eu falo que naquilo que eu estou fazendo agora, esse tempo verbal é o present continuous, ok? So, I am talking to you right now. Estou falando com vocês agora, ok? Estou conversando com vocês agora. O simple present, ele não diz respeito ao que eu faço agora, mas sim, pessoal, faço no meu dia a dia, a minha rotina. Então, quando perguntar para vocês o uso do simple present, para que vocês utilizam o simple present, é para o dia a dia. E o present continuous é o agora, ok? Então, vamos lá. The first one, use. Routine, day by day, daily and repetitive actions. Então, rotina, dia a dia ou ações repetitivas e diárias, ok? Um exemplo aí, I go to school every day. Eu vou para a escola todos os dias. E também tem um outro uso, né, que muitos até não comentam, mas é o uso da verdade universal. Poxa, o que é isso? Verdade universal? É uma verdade que ela é comum, de senso comum, não, é comum para todos, todo mundo sabe, todo mundo domina aquele conhecimento. Então, por exemplo, que a água ferve a 100 graus Celsius a nível do mar, isso todo mundo sabe que ela ferve a 100 graus Celsius. Que a Terra gira em torno do Sol, é outra verdade. Verdade que como posso dizer, é compartilhada, é universal, ok? The Earth goes around the sun. A Terra gira em torno do Sol. Então, meu verbinho aqui, ó, vai no simple present. Next. The importance of the auxiliary verb. Então, antes de falar de verbo auxiliar, aquele que vem socorrer, nos dá o auxílio, eu tenho que lembrá-los do verbo to be. Verbo to be entra aqui, pessoal, no simple present? Não, ok? Não. E por que não? Porque ele é um verbo que tem conjugação própria, ele é um verbo irregular. Lembra? I am, you are, he, she, it is, we, you, they are. Ele já tem a sua conjugação, então ele não entra aqui, ele não faz uso de verbo auxiliar, ok? Exclui ele dessa galera. Quem que faz, então, professora, qualquer verbo que não for? To be, também chamados de common verbs, verbos comuns, ok? Então, para entender, ó, quando que eu estou conjugando um verbo no inglês, como é que ele acontece? Eu tenho lá, ó, to work, trabalhar. Esse verbo está no quê, galera? No infinitivo, ou seja, ele não está conjugado. Então, verbos que terminam em ar, er, ir, eles são verbos não conjugados. Quando eu tiro o to e coloco o verbo aqui, eu já comecei a conjugar, tá? E termino com a utilização de verbos auxiliares. Poxa, o que é verbo auxiliar? Verbo auxiliar, ele tem a função de nos indicar o tempo verbal. Aí você vai memorizar que do é verbo auxiliar do presente, ele vai indicar que a frase está no presente. Did é o verbo auxiliar do passado, vai indicar que está no passado. E will do futuro. Então, olha lá, se eu falar assim, ó, do you work? Você trabalha? Traduzir no presente, porque eu já sabia que do era presente. Did you work? Você trabalhou? Will you work? Você trabalhará? Então, notem que
a frase, a estrutura da frase é a mesma. Eu só alterei o verbo auxiliar. Olha como a língua é simples, tá? Então, você altera o tempo auxiliar, o verbo auxiliar, você altera o tempo verbal. Muito simples, não tem desinência aqui, galera, ó, não tem. Então, do you work? Você trabalha. Did you work? Você trabalhou. Will you work? Mesma estrutura, só troquei o verbo auxiliar. Muda o tempo verbal, ok? Daí no presente, vai ter uma divisão, o do e o does. Então, tem dois verbinhos auxiliares, ó, do e does. Quem vai ficar utilizando o do? Essas pessoinhas, ó, I, you, we, you, they. Quem que vai usar o does? He, she, it. Vou dar uma dica. 3 pessoas, 3 regras lá quando nós formos estudar afirmativa, ok? Então, ficando claro, ó, no presente eu tenho 2 verbos auxiliares, o do e o does, e as respectivas pessoas que os utilizam. Para fazer pergunta interrogative, você vai usar o verbo auxiliar, de acordo com o sujeito, a pessoa, mais verbo, mais complemento. É aquela estruturinha que nós comentamos em sala de aula. No inglês, 99% das frases são sujeito, mais verbo, mais complemento. Subject plus verb plus complement, ok? So, do you walk every morning? Você caminha todas as manhãs. Does he walk every morning? Ele caminha todas as manhãs. Então, notem, a estrutura é a mesma. O que mudou? Verbo auxiliar, tá? He, she, it usa does, as demais pessoas usam do. E para fazer pergunta, o verbo auxiliar sempre antes do sujeito, da pessoa, ó, vem coladinho com a pessoa. Muito fácil, ok? Easy. Negative, na negativa, você vai ter que dar o seu verbinho auxiliar, ó, tem que dar a mão para o not para fazer a negação. Então, eu posso falar do not, or don't, does not, or doesn't, ok? Naquela mesma estrutura de sujeito, verbo e complemento. A subject plus do not or does not plus verb plus complement, ok? Então, vamos lá, ó. I don't walk every morning. Eu não caminho todas as manhãs. Professora, por que você não colocou só o not aqui e não resolvia? Não, ia ficar com uma tradução assim, ó. Eu não caminhar todas as manhãs, ou toda manhã, tá? Então, precisa do verbo auxiliar dando a mão aqui para o not para poder indicar o tempo. No caso, eu não caminho. Se fosse no passado, I didn't walk, eu não caminhei. Muito fácil, tá? Então, é só colocar o verbo auxiliar mais not. Lembrando-os que o verbo auxiliar aparece aqui, ó, na negativa e na pergunta, como vimos anteriormente. Se ele aparece, ó, não muda estrutura de frase, não muda verbo, não tem modificação nenhuma, ok? He doesn't walk every morning. Ele não caminha todas as manhãs. Percebam aqui também, ó, mesma estrutura, só mudou o verbo auxiliar. Fácil, né? Vamos para a afirmativa. Afirmativa, nós vamos ter uma divisão. Então, para essas pessoas aqui que utilizam o verbo auxiliar do, vai ficar a seguinte estrutura: sujeito, verbo e complemento. Ó, subject plus verb plus complement. Não vou colocar nada no meu verbo, só vou tirar o to e colocar ele aqui. Ó. Então, I walk every morning. You walk every morning. We walk every morning. They walk every morning. Então, eu caminho, nós caminhamos, eles caminham toda manhã. Muito fácil. I love you, we love you, they love you, I work, you work, tá? Só tira o to do verbo lá, já conjuguei no presente. Muito fácil. Foi aquilo que eu falei no início. 3 pessoas, 3 regras. Primeira regra, galera, tem que ser uma sentença afirmativa, tá? Então, é sempre a modificação para o recheat no verbo, ela vai ocorrer nas sentenças afirmativas. Guarda isso.
Segundo, seu sujeito tem que ser he, she ou it, né? Terceira pessoa do singular. E aí nós vamos ter 3 regrinhas. A primeira aqui, ó, add es to the verbs that end in x, z, o, s, s, h, c, h. Então você vai adicionar es aos verbos que tiverem essas terminaçõezinhas aqui. Poxa, eu tenho que decorar essa terminação, professora? Tem. Você tem porque é a mesma terminação, se você for ver, para quando a gente faz palavras, coloca os substantivos na forma plural, tá? É igual que nem aqui box, que termina com x, boxes, ok? Então, é a mesma regrinha lá que a gente faz para o substantivo, agora a gente está fazendo para o verbo, só que aí, quando o sujeito for he, she, it, estiver na afirmativa. Então, olha lá como que vai ficar, ó. He watches TV every day. A estrutura é a mesma, ó. Só que o que aconteceu? Eu acrescentei es no verbo. Recapitulando. 3 pessoas, 3 regras. Primeira condição, era uma afirmativa. Segunda condição, meu sujeito era terceira pessoa do singular, he. E ele terminava na terceira condição em CH. E o que manda a regra? Termina em CH e acrescenta ES. Então, I watch TV every day. He watches TV every day. Ok? Segunda regra, ó, verbs that end in consonant plus y, replace the I by IES. So, cry, cries. Então, mesma história, aquela condição, ó, eu tinha uma afirmativa, meu sujeito era a terceira pessoa do singular, e agora meu verbo terminou em consoante mais Y. O que eu devo fazer? Eu vou substituir o Y por IES. Então, the baby cries a lot every day. O bebê chora muito todos os dias. The baby. Professora, você não falou que era he, she, it? Você tem sempre que perguntar para o sujeito quem é ele. Ó. Quem é você, bebê? Pode ser ele ou ela, he or she. E não é terceira pessoa do singular? Sim, é. Então, você tem que modificar o verbo, tá? Na afirmativa. The baby cries a lot every day. Então, primeira regra, terminou em X, O, Z, S, SH, CH, você tem que acrescentar ES. Terminou em consoante mais Y, IES. E a última regra, quando não se aplicar a primeira do ES e a segunda do IES, você vai acrescentar S de forma geral. Add S to the verb. Tá? Então, não aplica primeiro, não aplica segundo, o que te resta? Por S, tá? Qual situação? Novamente, repito, afirmativa, sujeito, terceira pessoa do singular, he, she ou it, mas você vai lá acrescentar S. Então, he walks every morning, ok? Aqui tem um exemplo de rotina para vocês, do Lucas. Eu vou estar lendo com vocês aqui, tá? Para estar fazendo essa verificação do verbo em terceira pessoa do singular. Então, ele fala, ó, I'm Lucas and these are my friends. Eu sou o Lucas e esses são meus amigos. Aí, a amiga vai apresentar o Lucas, ó. Lucas, what do you do every day? Né? O que você faz todos os dias? Lucas wakes up at 6 o'clock every morning. He gets up, takes a shower, and eats breakfast. After breakfast, he walks to school. He usually plays soccer with friends after school. Then he goes home. Então, o Lucas acorda às 6 da manhã, às 6 toda manhã. Ele se levanta, toma banho, toma café da manhã e depois do café ele caminha para a escola. Ele frequentemente joga futebol com os amigos após a escola. Logo, ele vai para casa. Ok? Então, percebam que o Lucas, ó, é terceira pessoa do singular. Quem é o Lucas? É he.
Então, meu verbo sofreu modificação. Ó. Terminou em E, só acrescentei S. Terminou, ó, S, 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 S. Aqui eu já acrescentei ES. Por quê? Terminou em O. Lembra da regrinha? O, X, Z, S, SH, CH, a gente acrescentava ES. Ok? Next. Importante falar do verbo to have. That means ter, significa ter no português. Esse verbo ele vai ficar importante lá na frente, ele vai virar um verbo auxiliar. Então é bom a gente pensar em memorizá-lo desde já, tá? Colocar ele na nossa rotina aí também. Então, como ele é irregular, tá? Vai ficar assim a conjugação dele, ó. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Ok? Então percebam que para o he, she, it ficou has. Isso, professora, no dia a dia. Ó, se eu for fazer afirmativa, então ele é um verbo irregular, ele vai mudar. I have a dog. He has a dog. Mudou, ó. Ok? Não aplicou regra nenhuma, hein, galera? Não pôs ES, não pôs IES, nem S. Ele é irregular, ó. Tem que guardar na cachola que fica has. Negativa e pergunta, como eu já havia comentado lá, ó, o verbo não modifica, ele fica no estado normal. E por quê? Porque eu estou fazendo uso de verbo auxiliar, ó. O verbo já está dizendo que está no presente, então não há necessidade de flexionar verbo. Então, eu não tenho cachorro. I don't have a dog. He doesn't have a dog. Ele não tem um cachorro. Pergunta: Do you have a dog? Você tem um cachorro? Does he have a dog? Ele tem um cachorro? Se fosse para responder, pessoal, yes, I have. Yes, I do. No, I don't. Yes, he does. No, he doesn't. Tá? Responde com o que está aqui, ó, com o verbo auxiliar que é utilizado para fazer pergunta. Se fosse to be, are you okay? Yes, I am. No, I'm not. Então, você olha aqui e responde com o verbo auxiliar que está antes do sujeito, ok? Time adverbs, os advérbios de tempo que vão aparecer aí nesse tempo verbal, né? Então, eu vou ter, ó, o every, né? Muito comum, muito utilizado aqui. Every day, todo dia ou todos os dias. Não tem plural, hein, galera? Every days é every day. Pode ser tanto singular quanto plural na tradução. Every night, toda noite. Every Sunday, todo domingo. Every week, toda semana. Every month, todo mês. Every year, todo ano. Every summer, todo verão. Every weekend, todo final de semana. Every morning, toda manhã. Every other day. Um dia sim, um dia não. Então, vamos supor que você tem aulas de inglês um dia sim, um dia não. Então, I have English classes every other day. Eu tenho aulas de inglês um dia sim, um dia não, ok? Every other week. Uma semana sim, uma semana não, tá? Então, quando você coloca o other, significa alternância. Terminar, nós temos os frequency adverbs, advérbios de frequência. Já que é um tempo que fala da rotina, tem algumas palavrinhas que enfatizam, né, com que frequência nós fazemos determinada ação. Então, always, sempre, never, nunca, sometimes, às vezes, usually, frequentemente, seldom, raramente, often, frequentemente, rarely, raramente, generally, geralmente e frequently, frequentemente. Aí eu já imaginei assim, poxa, por que que tem palavra que tem a mesma tradução? Não é o que você está pensando? Pois é. De acordo com alguns gramáticos, eles fizeram um gráfico e eles colocaram a porcentagem na frente dessas palavrinhas. Então, o always significa 100%, o never, 0%, o sometimes, às vezes, tipo 50%, o seldom, que é raramente, 10%, esse rarely, 15%. Nossa, professora, eu vou ter que memorizar
a porcentagem que cada ação, né, de cada palavrinha para colocar na frase, como que eu vou medir isso? Não vai medir, gente. Não vai, tá? Isso é coisa que vai ficar aí na teoria. Na prática, a pessoa vai entender muito bem que se você falar assim, I rarely go to the movies, que você vai pouco ao cinema, que você raramente vai ao cinema, tá? Não fica tentando mensurar a porcentagem aí, porque não vai dar certo, ok? A palavra, ela fala por si só, não precisa ficar guardando isso. Então, nem coloquei aqui para vocês a porcentagem, porque eu não vejo relevância, tá? É algo muito gramatical, a gente acaba nem utilizando aí no nosso dia a dia. Before common verbs. Então, quando é que eu vou utilizar essas palavrinhas aqui? Antes de verbos comuns. Poxa, o que é verbo comum, professora? Qualquer verbo que não seja o to be. Então, você tem o verbo aqui, ó. Sempre aquela estrutura, sujeito, verbo e complemento. O advérbio de frequência vem antes do verbo, ó. I never eat pizza. Eu nunca como pizza. Depois do verbo to be tá aqui, ó. I am always late. Eu estou sempre atrasado. Então, I'm always late, o advérbio de frequência tá depois. Ok? É isso, pessoal. Ok? If you have some doubt, ask me. Se você tiver alguma dúvida, me pergunta aí. Ok? Bye bye. See you.